para continuar. Estou chamando de segunda parte da primeira aula, né? Introdução à Teologia. Essa segunda parte eu coloquei tudo junto, porque eu vou deixar gravado também e vou dar o slide com tudo junto, embora já passei a primeira parte. Nessa primeira aula, nós falamos da introdução de teologia e começamos com a definição da palavra teologia. Hoje a aula provavelmente vai ser mais curta, porque semana que vem nós vamos já entrar para um outro assunto e vamos separar aqueles alunos que vão ficar nessa sala para esse curso especial, essas aulas especiais, porque o Deixa a Bíblia Falar básico vai acontecer lá em Uruçu. Nós pretendemos recrutar mais alunos para fazer online, justamente para aqueles que não puderem ir para Uruçu. Então, embora esse assunto aqui já faz parte do básico também, e que nós estamos chamando de aulas especiais. Então, definimos a palavra teologia, que vem de duas palavras gregas, que é theos e logia. Theos significa Deus e logia, estudo. E também, acho que eu coloquei aqui, também falamos que teologia é o estudo de Deus, mas não é o estudo de tudo sobre Deus. É bom lembrar disso. Não é o estudo de tudo sobre Deus. É um estudo daquilo que Deus revelou, e o que Deus revelou é suficiente para nós sabermos o que nós devemos fazer, nós sabemos o caminho que devemos andar. Então, Desculpa aí, deixa eu fazer uma pergunta, senhor, desculpa. tá bom. Do grego, passando para o português, theo significa teologia, significa Deus. É a raiz da palavra aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Theos, no grego, é Deus, né? É Deus. Deus é. Ah, Theos é entendi. no grego. Em português é Deus. É a raiz Aham, da palavra, né? E a é. palavra logia é estudo, certo? Logia e estudo, isso. É estudo. Então, Obrigada. você junta as duas palavras, aí é o estudo de Deus, tá certo? É porque no grego é mais ou menos como em inglês, você é de trás para frente, tá? É de trás para frente. É o estudo de Deus. Agora, eu coloquei aqui só para ajudar na definição. Está vendo essa palavra aqui, depois de estudo de Deus? Psicologia. Então, é, psique é mente e logia é estudo. Então, onde você encontrar essa palavra logia, onde você encontrar, ela significa estudo. Agora, estudo de quê? Vai depender da palavra que vem antes. Então, se a palavra logia, que é estudo, está depois de psique, e psique é mente, então você junta as duas palavras, você tira aqui essa linha vermelha e você junta as duas palavras, então é psicologia, que é o estudo da mente, certo? O estudo da mente. A outra palavra aqui, ó, sociologia. Aí você tira aqui, logia é estudo, sócio tem a ver com a sociedade, então você tira a linha vermelha do meio e você junta as duas palavras, sociologia. É o estudo do comportamento da sociedade. Então, de novo, quem estuda sociologia é sociólogo. Quem estuda psicologia é psicólogo. Quem estuda teologia é completa. Valendo a pergunta.
É, Theos significa Deus. Logia, estudo, estudo de Deus. E psicó significa logia. Sociologia significa logia, tá certo? Não, não. A palavra logia, onde você encontrar essa palavra, só a palavra logia significa estudo, tá certo? Ah, tem um menos aqui, eu vi agora no meio. Certo, tem aqui, é dividindo a palavra, não é isso? Isso, Então, tem menos. onde você encontrar a palavra logia, você significa estudo. Certo? Hum, Por exemplo, ó, psicologia, psicologia. Psique é a mente, é a mente. Então, logia é estudo. Então, você tira a linha vermelha do meio e coloca e junta as duas palavras. Psicologia. Então, se logia é estudo e psique é a mente, então psicologia é o estudo da mente. realmente. Da mente, exatamente. Estudo da mente. Então, sociologia, a palavra logia é estudo, sócio é a sociedade. Então, sociologia é o estudo da sociedade. Então, quem estuda sociologia é sociólogo. Quem estuda psicologia é psicólogo. Quem estuda teologia é Teólogo. teólogo. Exatamente. A gente poderia colocar outra palavra aqui, ó. É, deixa eu inventar, não inventar não, vou falar a palavra aqui, é dermatologia. Dermatologia. Logia é estudo, derme é pele. Então, dermatologia é o estudo da pele. A palavra é essa. Eu coloco isso, eu coloco no curso presencial vários exemplos desses, que é para ficar bastante claro a isso aqui, porque tem pessoas que abominam a teologia. Certo? Não sabe o que é teologia. Então, só para esclarecer isso, é só para esclarecer. Então, teologia é o estudo de Deus. Agora, teologia é o estudo de Deus, mas não é o estudo de tudo sobre Deus. Por que não é? Porque Deus não revelou tudo. E ainda mais, teologia é o estudo do que Deus revelou, e esse curso básico não é nem o estudo de tudo que Deus revelou, é o estudo de alguns assuntos. Mas eu entendo que esse curso de teologia, isso é uma fala, eu escuto isso dos alunos, é suficiente para você ter um entendimento, o entendimento da funcionalidade, da natureza da igreja, vai falar sobre batismo, vai falar sobre o trabalho do Espírito Santo na vida do cristão, vai falar sobre o pecado e seu resultado, vai falar sobre a, talvez vamos falar isso na semana que vem, na próxima quinta-feira, sobre farisaísmo moderno. E é um estudo básico que dá para dar um entendimento muito bom sobre a funcionalidade da igreja e sobre a vontade de Deus para essa funcionalidade. Então, é isso. Então, qualquer dúvida aí, pergunta, você vai trabalhar nisso aí. A gente tem disponível esse slide, tem os vídeos também, você pode escutar outras vezes, mas você faz seu próprio estudo aí, porque, na verdade, esse curso é uma porta aberta para você estudar e se aprofundar mais nesses assuntos aí. Então, falamos sobre já falei sobre isso aqui, que tem uma passagem na Bíblia que fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a Deus. Então, isso é verdade, isso aqui no Velho Testamento. No Novo Testamento, inclusive, fala, em João, fala que Jesus fez muitos outros sinais que não foram escritos. Mas esses que foram escritos para que nós possamos crer, e crer tem a vida em nome dele. Então, se fosse escrever tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, o mundo não caberia os livros. Mas o que foi registrado
é suficiente para nós sabermos a vontade de Deus para nossas vidas hoje. Então, aí fiz a leitura aqui, já que vou passar isso aqui. Falamos, então, sobre diferentes tipos de teologia, diferentes tipos de teologias. Aí tem alguma mensagem invadindo aqui a tela, eu vou ter que apagar. Então, falando assim, sobre diferentes tipos de teologia. Então, nós falamos de uma teologia filosófica, vou resumir isso aqui, a teologia filosófica é o estudo de Deus no ponto de vista da sociologia, da lógica, da história e da psicologia e da ciência. Então, é um desastre essa teologia, porque é o estudo de Deus no ponto de vista dessa ciência. Então, uma passagem que nós lemos semana passada para mostrar isso foi Colossenses capítulo 2. No capítulo 2, o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreve aos Colossenses, e ele falou que tenha cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias e vãs sutilezas, né? Filosofias e vãs sutilezas que se fundamentam em tradições humanas e não em tradições, e não em Cristo Jesus. Essa a NVI fala isso. A revista atualizada fala: tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então, é um perigo para a vida espiritual das pessoas, dos fiéis, a essa teologia filosófica. Falamos, então, também da teologia, vamos falar ainda da teologia materialista, hoje vamos falar sobre isso, que é a teologia da prosperidade. A teologia humanista, eu não vou falar dela, porque a teologia, talvez até poderia falar sobre isso, mas a teologia, vou só resumir aqui, a teologia humanista é o homem igual a Deus. Tudo isso aqui é um grande desastre. Né? E essa introdução, como eu falei na aula passada, é um retrato do mundo religioso. A estrutura religiosa que hoje existe não é à toa, é fundamentada em várias teologias. Então, por isso é importante saber que existe diferente tipo de teologia e saber qual é a teologia bíblica. Lembrando que teologia é o estudo sobre Deus. Então, essas várias teologias, todas elas supostamente usam a passagem bíblica para supostamente fundamentar as suas fundamentações. Então, a teologia humanista é o homem igual a Deus. Eu não planejei isso não, mas vou falar aqui, até não coloquei as passagens aqui, mas uma passagem, vocês podem lembrar disso, e se vocês não lembrar, a minha fala aqui, que a gente vai ler a passagem, tá? Mas só para introduzir isso aqui, a teologia humanista é o homem igual a Deus. Isso é antigo, essas teologias são antigas. Por exemplo, na época dos apóstolos, na época de Cristo, e antes dela já existia esses ensinos. Então, você lembra quando, em Atos capítulo 12, que o Herodes mandou matar Tiago, e aí, acho que é lá no versículo 21, Herodes, vestindo toda aquela roupa, trajes reais, fez um discurso. Você quer abrir a sua Bíblia aí? Pode abrir. Ele fez um discurso em Atos capítulo 20, capítulo 12, versículo 21. E aí o povo gritaram: isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. Aí, de repente, um anjo desceu e ele morreu comido de bicho. Então, ali é o exercício dessa teologia humanista, o homem igual a Deus. Essa teologia humanista, ela ensina que não há muita diferença entre o homem e Deus. Então, o homem é um Deus. Então, aí ele morreu.
Agora, a passagem diz que ele morreu porque não deu glória a Deus. Então, e a gente interpreta isso quando a gente lê o Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, então, de novo aqui, eu falei para você na aula passada que eu dificilmente ensino esse curso online, é só presencial. E aí, presencial, eu já tenho aqui tudo na fonte aqui. Mas então, aí eu não coloquei os versículos aqui. Estou lembrando para falar isso aqui, mas então, quando o anjo do Senhor chamou avisou para o Cornélio, em Atos capítulo 10, avisou para Cornélio, mandar chamar Pedro, que estava em Jope. E aí, Pedro, o anjo falou: chama Pedro, que ele tem palavra para te salvar. Então, Cornélio, que era um centurião da corte italiana, era temente a Deus, orava, jejuava, ele e a sua família era temente a Deus, fazia esmola. Então, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, imagina que Cornélio tinha Pedro como um grande homem de Deus, e era um grande homem de Deus, mas o que Cornélio imaginava era que Pedro merecia essa adoração. O que aconteceu? Quando Pedro pisou o pé no batente da porta da casa de Cornélio, a Cornélio saiu e se ajoelhou. Se ajoelhou. Lembra o que Pedro fez? Pedro disse: levanta, porque eu sou homem igual a você. Então, Pedro, então, deu glória a Deus, porque quando o anjo feriu o Herodes, diz que o anjo feriu Herodes porque Herodes não deu glória a Deus. Então, nesse caso, Pedro deu glória a Deus. Então, a gente interpreta aqui o que significa dar glória a Deus. Dar glória a Deus significa gritar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ou dar glória a Deus tem a ver com atribuir a Deus a glória, a honra, o louvor e toda adoração. Deu para acompanhar meu raciocínio? Porque, de novo, Herodes morreu porque não deu glória a Deus. E, nesse caso, Pedro deu glória a Deus. E Professor, é Atos 11, não, é capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12, 21. Vamos ler aqui. O 12, 21. Atos capítulo 12, versículo 21. No meu aqui está no 12. Herodes manda matar Tiago. Exatamente. Pedro. Então é 12, versículo 12. Não, o 12, 1 e 2, Herodes manda matar, aqui o 1 e 2, fala, Tiago. Herodes mandou matar Tiago, certo? Mandou matar Tiago. Aí depois ele prendeu Pedro, certo? Prendeu Pedro, mas o anjo ele foi solto pelo anjo. Foi pelo anjo. Aí no versículo 21, começando no versículo 20, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, pois este de comum acordo lhe apresentaram a ele, e depois de alcançar favor debaixo, o camarista, o rei do rei, pediu reconciliação por sua terra, o que abacia do rei. E aqui, continua aqui. Então, no dia designado, versículo 21, em dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, assentado no trono, dirigiu-se à palavra. No mesmo instante, dirigiu-se à palavra. Versículo 22. O povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Versículo 22. 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, e por ele não haver dado glória a Deus. Então, aí estamos comparando isso aqui com Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, como eu falei, o anjo, no versículo 1, 2 e 3, o anjo disse para Cornélio mandar chamar Pedro, que Pedro tinha a palavra de salvação. Aí Pedro vai na casa de Cornélio. Isso aqui já é quase no fim.
a, é, quando chegou na casa de Cornélio, versículo, aqui no capítulo, no versículo 23, Pedro, convidando ao entrar, ele está chegando na casa de Cornélio, né? Aqui é o representante enviado de Cornélio, que chega na casa de Pedro. Pedro convida ele para entrar, e então eles falaram para Pedro qual foi o recado. Então, aí no versículo 22, eu li o versículo 24. No dia, vou ler aqui até começando no versículo 24. No dia seguinte, entrou em Cesareia. 24. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então, a casa de Cornélio devia estar assim de gente. Porque imagina, Cornélio recebeu, foi a mensagem de um anjo, dizendo para mandar chamar Pedro. Então, Pedro, em Cornélio, tinha Pedro como um grande homem de Deus, e era um grande homem de Deus, mas ele não aceitou a adoração. E aí, a casa de Cornélio, imagina como é que devia estar a casa de Cornélio, lotada de gente, amigos, parentes, familiares dele. Esse é o versículo, agora versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, adorou. Como eu falei, o Cornélio achava que Pedro, porque imagina, o anjo foi que mandou chamá-lo. Então, deve ser um grande homem. Aí Cornélio se ajoelhou e adorou. Olha o que Pedro falou no versículo 26. Mas Pedro levantou-se, dizendo: Ergue-te, levanta, eu também sou homem. Agora, acompanhe meu raciocínio. Herodes morreu porque não deu glória a Deus. Porque o pessoal disseram isso não é a voz de um homem, é a voz de Deus. E nesse caso aqui, Pedro deu glória a Deus. Pedro deu glória a Deus. O que que Pedro fez? Pedro, no lugar de Pedro dizer assim, muito bem, ainda bem que eu achei alguém que me reconhecesse a minha honra. Não, Pedro pegou Cornélio pela mão e levantou e disse, levanta porque eu também sou homem. Então, nesse caso, Pedro deu glória a Deus. E aí a gente conclui, o que então significa dar glória a Deus? É gritar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu já ouvi até pregadores falando que eu fui visitar um aluno convidou para visitar uma igreja dele, e lá tinha um pregador falando, gritando, e ele falou, aí tinha, e aí começou a cantar ao mesmo tempo, tinha uma pessoa no canto lá que não estava abrindo a boca. E ele falou: olha, cante, dê glória a Deus, porque senão você vai morrer comido de bicho. Então, então o que significa dar glória a Deus? Seria gritar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ou significa dar honra, o respeito, a adoração a Da Deus. honra, o respeito e a adoração. A Deus, exatamente. A Não é Deus. dar glória a Ao Deus, homem, não. não significa gritar da glória a Deus, mas dar honra e adoração a Deus. Isso foi o que Pedro fez. Pedro disse: levanta, porque eu também sou homem. Então, essa teologia. Então, havia naquela época essa teologia humanista, e essa teologia humanista roubava a glória que pertence a Deus. E, infelizmente, hoje, na maioria das igrejas, existe Nós um pouquinho da teologia, existe um pouquinho da teologia filosófica, um pouco da teologia humanista e um pouco da teologia, e pouco e muito dessas teologias que eu vou falar aqui. Então, eu acho importante esse estudo, porque, como eu falei antes, dá um retrato, essa lição dá um retrato, essa introdução dá um retrato do que nós vamos estudar e um retrato do mundo religioso hoje. Essa teologia humanista é altamente prejudicial porque ela rouba a glória que pertence a Deus. E uma vez, isso está escrito no Atos capítulo 13.
Paulo chegou lá na terra da Licaônia e aí curou uma pessoa chamada Enéas. E aí o sacerdote de Júpiter chegou lá, todo mundo na rua, e achou que Paulo e Barnabé eram dois deuses, né? O Júpiter e Mercúrio, que tinha descido do céu. E aí juntou ali touro para fazer um sacrifício a Paulo. E aí Paulo chegou no meio da multidão e falou: para com isso, gente, para com isso. Nós somos homens igual a vocês, sujeitos ao mesmo sentimento. Paulo gritou, foi com muita força que ele impediu que fizesse oferecer sacrifício contra ele. Então, a gente precisa ter cuidado com essa teologia, porque ela sutilmente está presente em muitas igrejas hoje. Sutilmente. Então, essa teologia. Eu diria 90%, viu? Exatamente, exatamente. Isso quem está Então, dizendo sou eu. Eu tiro a responsabilidade do senhor. exa- 90% está na igreja, é isso aí. Tem que ter muito cuidado. exatamente, exatamente. A honra e a glória. Sabe de uma coisa? Jesus, uma vez alguém falou para Jesus, mestre, bom mestre, lembra? Falou, bom mestre. Aí Jesus falou, sabe o que Jesus falou? Quem é bom senão só que é Deus? Quem é É, bom senão só que é Deus? só Então, Deus. exatamente. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, eu dou graças a Deus por esse seminário, porque eu estudei nesse seminário, me formei lá em Recife, e graças a Deus esse seminário tem ajudado a muitas pessoas, a ter um conhecimento. Eu falei isso na outra aula, ou foi na primeira, não me lembro, que esse curso tem dois objetivos principais. Primeiro, é ajudar as pessoas a chegar mais perto de Deus através do conhecimento. Não tem como chegar perto de Deus fora do conhecimento, é o conhecimento que leva. Esse curso tem esse objetivo, ajudar as pessoas a chegar mais perto de Deus, e o outro objetivo é promover unidade entre os que já seguem a Jesus. Nós vamos ter uma lição, inclusive, falando sobre a divisão religiosa e a unidade bíblica. Então, vamos continuar aqui. Teologia humanista. Humanista. Diz que Adolfo Hitler era adepto dessa teologia humanista. E tem uma outra teologia que eu nem coloquei aqui, né? É uma teologia utilitarista. Diz que Adolfo Hitler era adepto dessa teologia humanista, o homem igual a Deus. Então ele se. E aí, muito, os faraós, os imperadores romanos, aí por aí vai. E essa teologia utilitarista, olha que coisa, a teologia utilitarista, ela ensina que Deus só aceita, porque, como eu falei antes, essas teologias usam passagem bíblica para supostamente fundamentar as suas, as suas ideias. Essa teologia utilitarista ensina que Deus só aceita aquilo que for útil. E aí vai usar passagem lá no Velho Testamento, que uma pessoa que tem um olho assim desviado, não podia assumir ministério. Tem várias passagens lá no Velho Testamento que fala sobre isso. Quem tinha o testículo quebrado não podia fazer algum ministério. Então eles usam essas passagens aí, gente, só estudando a teologia bíblica para descobrir isso aí. Só assim. Então vamos continuar aqui. Deixa eu apagar aqui. De vez em quando entra a mensagem aqui, eu tenho que invadir a tela. A teologia bíblica. Como eu falei, eu vou falar pouco da teologia bíblica, embora nessa aula eu vou falar um pouco mais, porque essa teologia bíblica, ela é a teologia que nós vamos trabalhar nesse curso, né? Trabalhar nesse curso. Mas a teologia bíblica é o estudo de Deus. Acho que eu coloquei isso aqui na frente. Eu coloquei uma.
Está aqui na frente. Eu coloquei, vou pular isso aqui, porque eu fiz um resumo dessas teologias. Aqui já falamos, né? Estamos só continuando, falando da teologia religiosa, e a teologia religiosa é o estudo de Deus no ponto de vista das autoridades religiosas, e nós vimos aí qual os grandes problemas que essas autoridades causaram dentro da estrutura na época de Jesus, né? Criaram aquela doutrina chamada Corban e tudo mais, né? Invalidando os mandamentos de Deus para fazer valer a tradição deles. Já falamos sobre isso aqui, eu só fiz um resumo aqui, eu vou buscar aqui agora para a gente continuar. Eu fiz um resumo aqui falando da autoridade, né? Jesus é autoridade. Então, a teologia bíblica, é o estudo de Deus, porque a palavra teologia é estudo de Deus, mas a teologia bíblica é o estudo de Deus no ponto de vista das Escrituras Sagradas. Como eu falei, vamos falar muito sobre ela, não, porque o curso todo vai ser sobre ela, mas eu vou só fundamentar algumas coisas aqui, como introdução também, né? É o estudo de Deus, é diferente, porque a teologia filosófica é no ponto de vista da sociologia, da lógica, da história, da ciência e da psicologia. A teologia religiosa é no ponto de vista das autoridades religiosas. A teologia a humanista é o homem igual a Deus. A teologia utilitarista é o homem só ensina que Deus só aceita aquilo que é útil. A teologia bíblica é o estudo de Deus no ponto de vista da Escritura Sagrada. Então, essa teologia é, 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 é de... Qual a diferença entre a teologia bíblica e as demais teologias? A diferença da teologia bíblica e as demais teologias, a religiosa, a filosófica, a utilitarista, a materialista, a humanista, a diferença está aqui. A diferença é porque a teologia bíblica ela é prática. Presta atenção nisso, tá bom? A diferença da teologia bíblica com as demais teologias é porque a teologia bíblica ela é prática. Ou seja, você aprende e você obedece. Olha o que Tiago falou. Tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. De novo, a diferença que há entre a teologia bíblica e as demais teologias, porque a teologia bíblica ela é prática e é uma coisa que nós queremos frisar sempre com os nossos alunos. Em você aprender, assume que você cria a responsabilidade de praticar, porque senão cai no que Tiago falou. Tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Então, aquelas pessoas que aprendem e não praticam, engana a si mesmo. E ele fala aqui no versículo 23, Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23. No 23 ele fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois ele não sabe mais depois que ele sai dali, ele não sabe mais, não lembra mais como é o rosto dele, até porque, assim, fisicamente a gente olha mais para o rosto dos outros do que do nosso, né? Então, quem não tem muito costume de olhar no espelho pode até esquecer como é o seu rosto, como é a sua fisionomia. Então, ele compara aqui uma pessoa que
é ouvinte e não pratica, como alguém que olha no espelho e depois ele não esquece como é o rosto dele. Então, a teologia bíblica, ela é prática. Isso é responsabilidade para nós. Nós temos que praticar o que nós aprendemos. Aí, Tiago continua falando, meus irmãos, aqui é 2,14, agora é 2,14. As duas primeiras passagens é 1,22, 23, agora 2,14. Meus irmãos, qual é o aproveito se alguém disser tem fé, mas não tiver as obras? Pode acaso semelhante à fé salvar? Então, falando isso em termos da teologia bíblica, que é prática, é igual à fé. A fé, você tem fé, e porque você tem fé, você pratica as obras. Se você diz que tem fé e não faz as obras, sua fé é morta. A minha fé é morta se eu não tiver as obras. Então, o que prova uma pessoa que tem fé não é o que ele diz que tem fé, é se ele pratica as obras da fé. A mesma coisa, isso faz parte da teologia bíblica. A teologia bíblica é assim: você tem fé e obedece, você faz as obras da fé. Você aprende, você obedece. Você ouve e pratica. Isso é a grande diferença que há entre a teologia bíblica e as demais teologias. Então, se você a gente faz um esforço muito grande, a gente recebe ajuda dos irmãos para poder divulgar um curso de graça. E quando a gente faz o curso presencial, a gente tem ali, são 15 lições, e a gente faz o curso, se esforça, e tem pessoas nessa sala aqui que contribuem para ajudar esse curso, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas para ouvir essas coisas. Porque o mundo religioso está cada vez mais despencando, e eu não preciso nem falar isso, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então, de novo, a grande diferença entre a teologia bíblica e a teologia e as demais teologias. Vamos em frente aqui, que eu coloquei aqui na teologia bíblica, ainda falando sobre a diferença da teologia bíblica e as demais teologias. Na teologia bíblica, saber. Tem um erro aqui, tá bom? Tem um R aqui na palavra saber, certo? Na teologia bíblica, sabe é saber. Eu não vou corrigir agora, senão eu tenho que voltar aqui. Mas é o seguinte: na teologia bíblica, saber, falta o R aqui, saber é igual a fazer. Saber é igual a fazer. Como Jesus é um professor a estilo dos professores judaicos. Só que a didática de Jesus é diferente. Na didática de Jesus, saber é igual a fazer. Olha o que Lucas escreveu sobre ele aí no versículo, Atos capítulo 1 e versículo 1. Escrevi o primeiro livro, você pode abrir sua Bíblia lá, tá bem? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Olha, está meio sutil isso aqui, mas presta atenção. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você notou que fazer está na frente? Você nunca vai pegar Jesus ensinando uma coisa que ele não fizesse. Ele disse: você tem que amar o seu inimigo. Ele amou, e como amou? Ele disse: você tem que ser fiel. Ele foi fiel? Sim, fiel. Então, nós nunca vamos pegar Jesus fazendo uma coisa, ensinando uma coisa que ele não fizesse. Então, de novo aqui, Jesus é um professor a estilo dos professores judaicos. Só que a didática dele é diferente. Na didática dele saber é igual a fazer. Olha, o Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3. Na cadeira de Moisés, isso foi Jesus falando, na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Poxa, que coisa, né? Versículo 23. Fazei e guardai
pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Nós vamos ter uma lição que é chamada de farisaísmo moderno. Farisaísmo moderno. Analisando o comportamento religioso hoje em comparação com o comportamento dos fariseus que Jesus estava falando aí. E Jesus, se você ler o versículo 1, diz que Jesus está na multidão. No meio da multidão, Jesus falando bem alto para todo mundo. Na cadeira de Moisés se assentarão, se assentarão os escribas e os fariseus. Imagina, fazei, pois, e guardai tudo quanto ele vos disser, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem, de boca alta para todo mundo ver, todo mundo ouvir isso aí, imagina, Jesus falando essas coisas. E aí, como eu falei, nós vamos ter uma lição que fala sobre farisaísmo moderno, analisando o comportamento religioso hoje. Então, de novo aqui, na didática de Jesus, saber é igual a fazer. Ou seja, na teologia bíblica, como a teologia bíblica é prática, ela é prática, então a gente tem que aprender e fazer. Se você sabe e não faz, você não sabe, porque o que você sabe não tem valor, porque o valor está no fazer. É igualmente a pessoa que diz em fé, mas ele não faz as obras. Então, a fé é intelectual. Então, se você conhece e você não faz, então então você não sabe, porque o que você sabe não tem valor nenhum, porque o valor do saber é o fazer. Há uma diferença, né? Até inclusive a respeito da fé, aquela pessoa que diz que tem fé, mas não faz as obras, é uma fé intelectual, está na cabeça, né? Tá só na cabeça, mas ele não faz. E a pessoa que aprende e não faz é intelectual também. O saber é intelectual. O conhecimento é intelectual. Existe uma diferença entre conhecimento e o pleno conhecimento. O conhecimento é intelectual. O pleno conhecimento é a prática daquele conhecimento. É a prática daquele conhecimento. E esse curso, eu vou dizer, já aqui, não é para assustar vocês, mas esse curso é mais fácil saber do que aceitar, inclusive, né? E eu acho que para todos nós é mais fácil a gente saber do que fazer. É mais fácil saber do que fazer, porque o fazer implica mudanças. Implica mudanças. Então, eu ouvi isso ontem de um aluno dizendo que esse curso, para ele, é uma libertação. No conceito bíblico, a palavra libertação é conhecimento. A liberdade é conhecimento. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Então, é o conhecimento da verdade. Então, vamos em frente aqui. Se alguém tem uma pergunta aí, a gente pode fazer agora, porque vamos entrar. Ainda estamos aqui no resumo, né? Não, no resumo não, porque nós falamos muito pouco sobre a teologia bíblica e eu estou falando mais um pouco aqui sobre essa teologia e vamos continuar falando sobre ela, inclusive fazendo comparações entre o que a Bíblia diz, o que a teologia bíblica diz, né, com as demais teologias. Falamos isso aqui semana passada, né, que esse é um retrato. Isso aqui você pode perguntar a qualquer padre, bispo, ele vai dizer a mesma coisa, né? Ele vai dizer a mesma coisa. Inclusive,
o padre falou isso aqui, ele falou, disse, olha, é, é, quando ele falou, fez até uma live falando sobre isso, que a Igreja Católica não se fundamenta somente na Bíblia, mas ela se fundamenta em três pilares da fé, chamado três pilares da fé. Então, a Escritura Sagrada, a tradição e o magistério. Aí o, o, o aluno, um aluno, estava na live, né? Foi na época da pandemia, ele falou. Aí, eu não me lembro qual foi o nome desse padre, mas você pode encontrar isso na internet aí, você pode digitar lá Fundamento da Fé Católica, ou então pode digitar os três pilares da fé católica, vai aparecer isso aí. Né? E ele falou o seguinte, que o aluno perguntou, na live, perguntou, por que que não tira essa tradição e o magistério fica só com a escritura? Ele falou, sabe o que ele falou? Ele falou, isso aqui, esses pilares, é para os católicos, não são para o evangélico. Isso aqui é para os católicos. Você não é católico, então fica fora disso aqui. Certo? Isso aqui é só para os católicos. Pronto. Se você quiser ser católico, você vai ter que se submeter a esses três pilares. Né? Então, aqui é para os católicos. Pronto. Então, então daí tem a todo o desvio, né? Porque a escritura é uma autoridade, mas a tradição é uma autoridade e o magistério também é autoridade. Como eu falei na aula passada, isso aqui também está presente no mundo evangélico. Nos evangélicos tem a escritura como uma coluna também, né? Se baseia os ensinos na escritura sagrada, mas também se baseia nas tradições e se baseia no ministério, né? Que é a troca, que a Igreja Católica é magistério e aqui é ministério, os evangélicos é ministério, né? Basta dizer tem nas placas dos prédios da igreja ministério tal. A gente ouve as pessoas falar de que ministério você é. Eu abri meu ministério, eu saí do ministério, fui para outro ministério, porque o ministério, a palavra ministério é interpretado como é, é usado hoje, porque a palavra ministério é serviço, serviço. Mas hoje, no conceito evangélico hoje, né, é o centro de formação de doutrina. Então, cada ministério tem uma doutrina diferente. E aí ah, vai haver um desvio. Então, vamos continuar aqui. Vamos falar agora da teologia materialista. Alguém tem uma pergunta aí? Um comentário? Pode falar, viu? Eu tenho. Pode falar. Meu. Boa noite, pessoal. Lucas aqui de Camaçari, na Bahia. Você está em Camaçari? Lucas de Camaçari. Ah, sim, Lucas. Então, você aí quer dizer que realmente é um fato, estudando a doutrina bíblica, nós vemos pontos na qual nós nunca vamos ser ensinados nas outras doutrinas. Teologia. No caso, teologia. Estudando a teologia bíblica, nós iremos aprender pontos que nunca iremos aprender nas outras teologias. Exatamente, porque a teologia bíblica, como eu falei, ela é prática e ela já diz aí, teologia bíblica, porque ela se fundamenta na Bíblia. É o estudo de Deus no ponto de vista da Escritura. E se o mundo religioso hoje se fundamentasse na Escritura, nós não teríamos essa divisão que hoje existe. Como eu falei, nós vamos ter uma lição falar sobre isso. Então, você estudando a teologia bíblica, você vai aprender o que a Bíblia diz, mas não é somente isso. O desafio não é somente isso. O desafio é obedecer. Porque a obediência
ao que a Bíblia diz, inclusive causa libertação e também promove unidade. A divisão que hoje existe no mundo, religioso, é porque não obedece à Escritura. Porque se obedecesse à Escritura, então nós seríamos um, como Jesus orou lá em João capítulo 17. Então, você estudando a teologia bíblica, você vai ver um confronto entre o que a Bíblia diz e o que o mundo religioso diz. E aí vai precisar de ter coragem suficiente para rejeitar os ensinos humanos e se apegar aos ensinos de Cristo Jesus na Bíblia Sagrada. Eu quero falar uma coisa. Tá bem. Aproveitando aí a pergunta do irmão, na teoria, a gente temos que renunciar na realidade, renunciar muita coisa, né? Porque esse ensino aí da Bíblia mesmo, na realidade, são poucos que conhecem. Eu sempre falo assim, eu acho que o povo está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. E quando apareceu esse curso, para mim, eu acertei na Mega Sena. Porque eu vi que muita coisa que eu tinha de conflito dentro de mim, e eu li a Bíblia, desculpa, e eu lia e percebia que eu estava lendo realmente certo. Mas quando você vai perguntar a certos pastores, ele lhe tira de tempo. E então, para seguir realmente esse estudo aí, a gente tem que renunciar muita coisa. Eu renunciei muita coisa na minha vida e não me arrependo. Muito bem. Porque tem que escolher ou Jesus ou Satanás. Mas aí, pelo que eu entendi, já o senhor fez um resumo, é que a Bíblia Sagrada, a que Deus deixou, os mandamentos que Jesus deixou, é o que a gente precisa seguir e ter cuidado com o que está acontecendo aí fora, o qual está na Bíblia. Exatamente. Inclusive, o que está acontecendo hoje é objeto de profecia. Isso, Já foi profetizado que haveria essas coisas. isso. E Jeremias mesmo tem escrito. Exatamente. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: eu não gosto de buscar nada na internet. Aí eu prefiro perguntar a quem sabe. Por que fala, tem aqui, Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele cego também, quando Jesus foi passando, e ele estava com a capa dele, e ele gritando, Davi, tenha misericórdia de mim. Por quê? Qual é o significado? É porque Jesus é da linhagem de Davi. É da linhagem de Davi. Já peguei. Pegou a ideia? Já peguei tudo. Fique tranquilo. Eu estou estudando aqui. Tá bem, tá certo. E lembra bem que a teologia é o estudo de Deus. É o estudo de Deus. No ponto de vista da Escritura. E a palavra, você não pode. Eu vou pedir a todos os alunos que podem fazer suas indagações, perguntas, e pode até refutar, como acho que o Randy falou isso também, olha, falou várias vezes, a gente precisa confiar no que a Bíblia diz, ele falou várias vezes, inclusive, sobre aquela passagem em Atos capítulo 17, versículo 11, 17:11, que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, os de Tessalônica, porque eles ouviam o que Paulo estava dizendo e examinava todos os dias para ver se as coisas eram assim. Então, você não pode comparar a teologia, ouviu, Lucas? Está escutando isso, né? Você não pode comparar a teologia, você não pode refutar teologia com teoria, porque a teologia é o estudo sobre Deus.
E a teoria, sabe qual é o significado da teoria? A teoria é a afirmação que alguém tem sobre determinadas coisas, sem, contudo, reunir todas as provas, sem, contudo, reunir todas as provas. De novo, teoria é a afirmação que alguém tem sobre determinadas coisas, sem, contudo, reunir todas as provas necessárias. Então, a teologia bíblica, que é no ponto de vista da Escritura Sagrada, reúne todas as provas bíblica daquilo que está, inclusive, evidências bíblicas, evidências históricas, tudo ali reúne todas as informações para dar ao estudante toda a base do que ele precisa para saber a verdade. Então, por exemplo, teoria é a afirmação que alguém tem sobre determinadas coisas, sem, contudo, reunir todas as provas necessárias. Por exemplo, tem uma teoria que o homem veio do macaco, mas nunca essa teoria reuniu todas as provas. É uma teoria. Então, o curso de teologia básica, baseado na teologia bíblica, que é o estudo de Deus no ponto de vista da Escritura Sagrada, não é uma teoria. E é por isso que ela é bíblica e é prática. E é prática. E como eu falei, o conhecimento é intelectual. Todo mundo pode ter conhecimento. Todo mundo pode ter conhecimento. Mas a prática é, que a gente chama a Bíblia chama de pleno conhecimento. É a diferença que há entre você dizer, eu conheço o prefeito de Itabuna e eu sei quem é o prefeito. Eu sei quem é, eu não conheço o prefeito de Itabuna. Eu sei quem é, que sei o nome dele, já vi a foto dele no YouTube, mas eu não sei quem é ele. Eu não conheço ele. Eu sei quem é, mas não sei quem é. Mas eu não conheço ele. Porque conhecer é você conviver com aquela pessoa, é você saber sobre aquela pessoa. Então, a proposta da teologia bíblica é você conhecer Deus e viver com Deus. Viver com Deus. E essa vivência com Deus tem a ver com a obediência ao que ele ensina, e não o que a teologia filosófica ensina, não o que a teologia materialista ensina, não o que a teologia humanista ensina e as outras teologias. Então, é um desafio extraordinário para nossas vidas, porque o mundo que nós vivemos é um mundo desviado da palavra de Deus. Desviado. Então, a gente falando agora sobre a teologia materialista, olha que coisa aqui, ó. A teologia materialista é a teologia da prosperidade. Olha o que essa teologia ensina. Essa teologia ensina que se você não é bem sucedido financeiramente, alguma coisa está errada com a sua vida. Se você não é bem sucedido financeiramente, economicamente, você tem alguma coisa errada na sua vida. Essa teologia, no ponto de vista dela, no pano de fundo, Jesus não tinha nada a ver com Deus. Porque, olhe bem, raciocine comigo. Nasceu numa manjedoura, foi criado numa cidade que não tinha boa fama, que Nazaré. Quando alguém perguntou a ele onde é que ele morava, ele falou que as aves do céu têm os seus ninhos, mas a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Jesus não tinha uma casa para morar. Quando entrou em Jerusalém, aclamado como rei, entrou montado no jumento emprestado, nem era dele o jumento, era emprestado. Jumento emprestado. E quando ele morreu, foi sepultado no sepulcro de um homem rico, emprestado também. Então, Jesus não tinha nada a ver com Deus. Se essa teologia estiver certa, Jesus não tem nada a ver com Deus, porque Jesus não tinha prosperidade financeira nenhuma. Aliás, tem uma passagem na Bíblia que é em 2 Coríntios, capítulo 8, e versículo 9, que ele se fez pobre. Alguém pode ler essa passagem aí?
2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vou orar aqui. Quem achar aí, fala. É. Eu acho Jeremias, Isaías, mas não acho Coríntios. Meu Aqui, Deus, cadê? capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Então, essa teologia é falsa, porque ela ensina que se você não tem prosperidade financeira, alguma coisa está errada. Sabe de uma coisa? Sabe quem foi o fundador, quem inventou essa teologia? Quem foi os pais dessa teologia? Alguém tem uma ideia? Porque, assim, eu estou falando assim, quem foram os pais dessa teologia? Porque quando a Bíblia fala, por exemplo, Satanás é o pai da mentira. Alguém lembra por que fala isso? Só para introduzir isso aqui. Por que fala que Satanás é o pai da mentira? Porque ele traz as bandejas, né? Então, eu vejo assim, que Jesus, por eu servir a Jesus, não é necessariamente que eu tenha que ser rica. Certo, Que nem hoje mesmo eu estava falando, Jesus disse, a mulher vai parir com dor e o homem com medo do seu suor, não com medo da Bíblia. certo. Então, E quando a Bíblia Satanás que é fala o pai que da mentira, né? Mas por que ele é pai da mentira? Diga aí, professor. Sabe por quê? Porque foi ele que inventou a mentira. Primeira pessoa que mentiu foi Qual Satanás. é o, qual é o versículo, professor? Vou achar aqui em João, né, que fala que é o pai da mentira. Coríntios. Não, o O que senhor eu está li em aqui, João? Corinto foi o 2 Coríntios 8, 9. Ah, o senhor agora vai para João. Não, aí João não vou nem citar lá, porque estou só introduzindo isso aqui, o seguinte. Quando a Ah, Bíblia tá diz, bom. quando a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, é porque ele inventou a mentira. A primeira pessoa que mentiu foi Satanás, por isso que ele é o pai da mentira. Agora, eu estou dizendo aqui que os pais dessa teologia materialista, que hoje é chamada teologia da prosperidade, tem os pais, sabe quem foram os pais dessa teologia? Quem foi que inventou essa teologia? Os amigos de Jó. Foram os amigos de Jó, que foram para lá e passaram vários dias lá, atanazando a cabeça de Jó, dizendo o seguinte: Jó, nós somos seus amigos. Aconteceu alguma coisa, você cometeu algum pecado. Isso não era para acontecer com você. Você cometeu algum pecado, nós somos seus amigos, fala para nós. Passou o tempo todo ali. E olhe bem, Jó não sabia dessa conversa que Deus teve com Satanás e nem os amigos de Jó. Mas eles disseram o seguinte: o homem de Deus não pode passar por essa miséria. Então, alguma coisa aconteceu. Então, eles foram os pais dessa teologia materialista que é venenosa, é maligna essa teologia, porque ela ensina que se você não tem prosperidade financeira, você não tem nada a ver com Deus. Mas olha o que Jesus fala aqui. Olha o que Jesus fala. Deixa eu ver se não Nem apago só aqui. do pão vive o homem, né? Mas sim da Ah, palavra de Deus. olha aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus chama aqui o dinheiro de Senhor. Senhor. E esse Senhor está presente na vida de muitos evangélicos, está presente na pregação de muitos pregadores. Esse Senhor é adorado por muitos pregadores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amará o outro. Você não vai poder servir a dois senhores. Olha, o que Provérbio fala, é provérbio aqui,
Eu acho que é provérbio, ou sei se eu coloquei a passagem, eu vou colocar aqui. Quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumenta os que consomem. E que benefício traz os bens a quem os possui, senão um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Isso aqui é a teologia da prosperidade ou é a teologia bíblica? Provérbios aonde, irmão? Eu vou colocar aqui, eu acho que não é provérbio. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Para mim estar lendo depois. Eu vou colocar aqui, tá bom? Deixa eu ver Tá. se. Deus abençoe. É provérbio ou eclesiástico? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu anotar aqui, eu te falo aqui. Vou seguir aqui, depois eu te falo, tá? Então, isso aqui é a teologia bíblica ou é a teologia materialista? Da prosperidade. Materialista, né? É a teologia bíblica. É Eclesiastes. Ah, é. Eclesiastes 5. 5, 10 a 12. Deus Estava aqui em cima, não tinha visto. Essa teologia é bíblica. Esse ensino é o ensino da Bíblia. É o ensino da Bíblia. A teologia materialista ensina outra coisa. Olha o que é que esse aqui é o final do versículo lá. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. É o final lá da outra tela, tá bom? Quem ama o dinheiro jamais terá suficiente. Agora, essa passagem aqui que está na tela aí embaixo, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, é o que a Bíblia diz, o que vai acontecer com tudo aquilo que é materialista. Olha o que a Bíblia diz que vai acontecer com dinheiro no banco, com cartão de crédito, com talão de cheque. Quase ninguém usa mais talão de cheque hoje, né? Eu tenho um talão de cheque que tem mais de 5 anos, quase não uso mais hoje. Não sei, passo o cartão. Então, com carro do ano, com carro importado, com televisão de não sei quantas polegadas, com fazenda, com apartamento, com sítio, com os bens materiais, com moto de alta cilindrada. Olha o que vai acontecer com tudo isso. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo e os elementos, carro, moto, prédio, apartamento, serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudado. É o que vai acontecer com tudo isso que essa teologia está enfatizando que devemos buscar. Tem até pregação que fala: não aceita a sua situação, coloque Deus na parede, porque você é filho de Deus e você merece o melhor. Olha ele continuando aqui. Visto que tudo isso será desfeito, sabe o que significa isso? Se você acredita nisso, que o dia do Senhor virá como ladrão e tudo será desfeito, visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Devemos ficar correndo atrás dos bens materiais? Devemos colocar o nosso foco desesperadamente nos bens materiais? Ou devemos viver uma vida de maneira santa e piedosa? Isso é teologia materialista ou teologia bíblica? Teologia bíblica. Se você acredita que o dia do Senhor virá como ladrão, isso significa, como ladrão, significa que ele não vai avisar o dia. Pode ser daqui para meia-noite. Se você acredita de verdade nisso, devemos ficar correndo atrás de quê? Devemos confiar Salvação.
devemos confiar que Deus vai nos dar o pão de cada dia, que devemos viver como o apóstolo Paulo falou em Filipenses, aprender o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja bem com fartura, ou seja com pouca coisa, ou com nada. Devemos viver uma vida santa e piedosa. É isso que nós devemos viver, porque o dia do Senhor pode chegar a qualquer momento. Além do Senhor pode voltar daqui para meia-noite, eu posso não estar vivo daqui para meia-noite, e você também não. Então, essa teologia é falsa. E nós precisamos tomar a decisão. Vamos seguir a teologia bíblica ou vamos seguir a teologia materialista? É uma decisão que nós precisamos tomar. A bíblica. É a bíblica, porque é Jesus falando isso. Olha, uma vez Jesus estava no meio da multidão, o que aconteceu aqui? Está escrito em Lucas capítulo 12. Alguém da multidão disse, mestre, diz a meu irmão para dividir a herança comigo. O problema de herança não vem daquele. Não é de agora, não. Não brigando, a família brigando por causa de herança. Aí aproveitou Jesus, que estava lá no meio da multidão, Jesus, como é sabido, ele viu a sabedoria de Jesus, então disse, mestre, fala meu irmão para dividir comigo. Olha o que Jesus falou. Então Jesus disse, cuidado. Não, estou lendo errado aqui. Porque minha tela está um pouco. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Quem foi que falou que eu sou juiz? Sabe de uma coisa? Jesus não podia julgar isso, porque Jesus não é formado em juiz terreno para julgar as causas terrenas. Jesus é juiz espiritual. E ele nem fez o juízo quando ele estava aqui, ele ensinou, e o juízo vai ser no dia que ele voltar. Porque se Jesus pega uma causa aí de dividir bem, Jesus poderia ser Jesus poderia ser acusado pelas autoridades. Porque para julgar a causa jurídica entre as pessoas tem que ser formado. E Jesus não era. Jesus nem as causas espirituais Jesus não julgou, Jesus ensinou, instruiu e disse que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele vai julgar no último dia. Inclusive, em João 12, 48, que já foi citado aqui em outras aulas, nós vamos ser julgados pelo que Jesus falou. Aí Jesus falou assim, homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? E aí ele aproveita para dar uma lição. Então disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem, olha que lição espetacular. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Agora, a teologia materialista diz que a vida do homem consiste na quantidade. Se você não tem bens materiais, é por isso que as pessoas vão dizer, não, eu tenho duas empresas, eu tenho 2 empregos, eu tenho... A vida de um homem não consiste na quantidade de bem que ele tem. Isso é a ideia de Satanás. Satanás, quando falou com Deus a respeito de Jó, Satanás disse, Deus falou, Jó é um homem fiel. Aí Satanás falou assim, ele é fiel, tudo bem. Ele é fiel porque o Senhor enriqueceu o homem, é o mais rico do Oriente. Por isso que ele é fiel. Agora, tira o que ele tem para ver se ele vai blasfemar na tua face. Então, a ideia de Satanás, a investida de Satanás foi para dizer que Jó era fiel porque ele era rico. Se ele perde os bens, ele não tem razão nenhuma para ser fiel. E aí Deus, então, fez o desafio. Tira os bens dele. E depois tirou todos os bens. Jó falou, eu saí nu e vou voltar nu. Louvado seja Deus. Então, e aí Satanás mudou a ideia. Bom, ele é fiel porque ele tem saúde, dente por dente, acho que pele por pele, que ele falou isso, né? Todo homem dá pela sua vida. Ele pode não ter nada, mas tem saúde e ele tem razão para servir, para adorar a Deus. Aí Deus falou assim, então tira a saúde dele. Tirou a saúde dele e ele disse, louvado seja Deus. Então, qual é a vantagem? Qual é o interesse de Deus? Qual é o interesse de Deus? É que você e eu sejamos ricos ou pobres? Responda aí e se você errar, não vai ser... Eu vou falar. Eu não vejo
eu tenho isso aí é uma teoria minha, né? Eu posso ter carro, casa, do meu esforço, não que Jesus tem a obrigação de me dar isso, que ele já me deu Então, um presente e foi a vida dele no Calvário. então, exatamente. O interesse de Deus não é que você seja rico ou seja pobre. Deus é que sejamos fiéis a Ele, né? Sejamos fiéis a Ele. Sejamos fiéis, Exatamente. A palavra dele. Está olhando a tela? Agora você fecha a Bíblia, aí que tem, tem essa passagem aqui, não é? O homem sai nu do ventre de sua mãe, o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Aí você fecha a Bíblia e vai lá na maternidade e vê a criança nascer, não traz nada. A Bíblia não tem razão? Tem razão. Eclesiastes 5:1. Aí você sai da maternidade e vai no cemitério. Você vê alguém, todo mundo aqui já assistiu um sepultamento, né? Não leva nada, já não leva nada. A Bíblia não tem razão? tem. Vamos então seguir a teologia bíblica ou vamos seguir a teologia materialista? A teologia materialista Não, é clara. eu quero a bíblica mesmo, porque eu Amém. queima um pouquinho a mão, já dói. Já pensou se eu for para o inferno? Deus é mais. Eu quero seguir a de Jesus. A Bíblia. Amém. 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 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele não podemos levar nada. Por isso, olha a teologia bíblica. Nada trouxemos para esse mundo e dele não podemos levar nada. Você viu a criança nascer e viu uma pessoa ser sepultada. Por isso, se tem o que comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Tem alguma coisa para comer hoje à noite? Tem uma roupa para se cobrir do frio? Fica contente. Isso essa passagem aí que o senhor está falando, eu vou falar aqui rapidinho para não tomar o tempo. Há uns tempos atrás, eu era muito materialista. Eu ajudava as pessoas, mas eu era muito materialista. Eu era aquela pessoa que só ia comprar do bom e do melhor. Uma blusa minha tinha que ser no mínimo R$ 200. Mas chegou um tempo que eu perdi tudo, perdi carro, perdi tudo, só fiquei com a casa que eu moro. E hoje eu sou feliz. Amém. Hoje eu sou feliz porque eu tinha tudo, mas eu não tinha Jesus. Amém. 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 Olha, esse curso é um desafio para nós. Lembre bem, o saber e o praticar. Vamos lá, continuar. Versículo 9, aqui foi o 7, agora é o 8. Por isso, tenho que comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. 9. Se quer ficar rico, cai em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados, nocivos, que leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Ixi. Olha, gente, não precisa nem usar óculos fundo de garrafa para ver a ruína de tantos homens hoje em nosso país, em nosso estado, no governo, como estão arruinados. Isso. Como estão arruinados. Se querem ficar rico, caem em tentação e em armadilha e muitos desejos controlados, nocivo. Essa teologia materialista cria nas pessoas o desejo de ficar rico, dizendo o seguinte: olha, o argumento é muito forte, porque fala o seguinte: olha, como é que pode acontecer isso? Seu pai, Deus é dono do ouro e da prata. Como é que isso pode acontecer? Você tem um pai que é dono de todas as concessionárias do mundo. Nos pátios das concessionárias tem milhares e milhares de carros.
e você tem um carro 86? Como é que pode isso? Que pai é esse? Coloca ele na parede, diga, eu tenho direito. Eu tenho direito. E aí, o que acontece? Todos nós somos materialistas mesmo, e pega esse argumento aí, supostamente vindo de Deus, e cai nessa. E olha que o versículo 10 fala, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento. Agora, uma pergunta para vocês. Vou fazer duas perguntas aqui nesse versículo 10. O que é a raiz de todo mal? O dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lembra daquele primeiro versículo que nós lemos, que é Mateus 6:24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e aborrecer o outro. Então, nosso amor não é ao dinheiro. Nosso amor, nós amamos a Deus, não amamos o dinheiro. Nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, não tem lugar para outros senhores, não. Nós amamos o Senhor. Então, qual é a diferença? Você pode ter dinheiro, não tem problema, você pode ter dinheiro, mas você não ama o dinheiro. Você não ama o dinheiro. Você ama a Deus. E aí, o dinheiro, como Jesus falou lá, ninguém pode servir a dois senhores, então o dinheiro que você tem, você é senhor do seu dinheiro. E não o seu dinheiro é seu senhor. Porque se seu dinheiro é seu senhor, você vai fazer o que o dinheiro quer. E Eclesiastes fala que quer mais, quer mais, quer mais, nunca fica contente. Mas se você é senhor do seu dinheiro, aí o seu dinheiro vai fazer o que você quer. Tem uma frase de, eu não me lembro quem é, o dono dessa frase, mas ele falou o seguinte: quando o dinheiro chega nas minhas mãos, eu me esforço para livrar dele. Não, quando o dinheiro chega no meu bolso, eu me esforço para livrar dele, para ele não chegar no meu coração. Para ele não ocupar meu coração. Então, você pode ter dinheiro, mas o seu dinheiro é servo seu. Você é senhor do seu dinheiro. Os praticantes da teologia bíblica que tem dinheiro, ele é senhor do dinheiro. Senhor do dinheiro. Então, de novo, Irmão, o seu dinheiro faz o que você quer e não você faz o que o dinheiro quer. Sim, pode falar, Lucas. Liga seu microfone. Não estou te ouvindo, não, Lucas. fechou aqui. Foi. Pronto. Então, é esse justamente o ponto. É assim, eu quero ser um advogado. O que está em questão é para quê você quer ser um advogado? Certo. Todo mundo estuda para ter uma profissão dessa, sabe que tem um bom salário, Certo. né? Então, é muito estudo. Aí, depois quer ser um juiz, não tem nada de errado nisso, né? Eu acho que é justamente esse o ponto. Quer ser um médico, não tem nada de errado nisso. É assim, para que você quer ter um bom salário? Eu acho que é o que está a questão. Exatamente, né? Exatamente. Então, você ama a Deus. Então, o segredo está em amar a Deus, e você ama a Deus, não ama o dinheiro. Não sobra mais lugar para nada. Não tem, porque o dinheiro é um senhor. Então, não tem lugar para o senhor dinheiro. De novo aqui no versículo 10, uma pergunta de novo aqui. Então respondendo a primeira pergunta, né? A raiz de todo mal não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Né?
Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Agora, ainda nesse versículo 10, se você estiver conversando com uma pessoa que é adepto da teologia materialista, e essa pessoa diz, não, isso aí é para os descrentes, não é para o crente, não. Porque o ímpio é para o ímpio, não é para os crentes, não. Não é para os crentes. Porque os cristãos, os crentes, são filhos de Deus, e Deus é o dono da prata e de ouro. O cristão tem que ser rico mesmo. E aí me diga nesse versículo 10, onde é que fala, qual é a frase que mostra que isso aqui é para cristão e não para não cristão? É para cristão. Raciocinou no versículo 10? Aqui fala que se desviaram da fé, então é para os cristãos. Exatamente, exatamente. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, Paulo deve ter conhecido pessoas que estavam muito bem da fé, mas cobiçaram o dinheiro e se desviaram da fé. Quem desvia da fé é quem está na fé. Algumas pessoas, de novo aqui no versículo, segunda parte do versículo 10, algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesmos por muito sofrimento. Desviaram da fé. Se desviaram da fé. Tem a ver com que tem a ver. Quando se lembra que isso aqui é uma carta que Paulo escreve a Timóteo. Essa é 1 Timóteo. Paulo estava na Macedônia. E Paulo deveria conhecer alguém que estava na fé, e aí começaram a cobiçar o dinheiro e se desviaram da fé. Então, essa aqui é uma aplicação para nós que nós devemos ter cuidado. Não ter cuidado com essa teologia materialista, porque ela desvia da fé. Ela ensina que as pessoas, os cristãos têm que ser ricos, têm que ter prosperidade. Tem até um pastor que comprou um carro de 280 mil reais e mandou botar tapete vermelho no prédio, e ele entrou com o carro não entrou funcionando, não, botou empurrando o carro para não fazer barulho, e para que todos os fiéis tocassem no carro, para que Deus abençoasse esses fiéis com um carro desse. Então, gente, estamos falando da teologia falsa, estamos nos desafiando a seguir a teologia bíblica, que é o estudo de Deus no ponto de vista das Escrituras Sagradas. Essas teologias falsas, isso aqui é uma ilustração para mostrar essa teologia. É como 5 cegos examinando o elefante, 5 cegos examinando o elefante, porque a maioria dessas doutrinas, como eu já falei antes, dessas falsas, a maioria dessas doutrinas falsas é o resultado de um estudo de um estudo parcial da Escritura. Ou a maioria essas teologias falsas, não a maioria, mas todas essas teologias falsas, e a maioria da doutrina de falsa, ela é o resultado de um estudo parcial da Escritura. Então, 5 cegos estão examinando um elefante. Aí, um cego, eu coloquei aqui para um cego, o primeiro descreve o elefante como uma mangueira bem grossa. Ele pega na tromba do elefante e ele diz: o elefante é uma mangueira bem grossa. O segundo cego descreve o elefante como um pano de couro, porque ele pega na orelha do elefante um pano de couro. O terceiro descreve o elefante como uma parede, ele pega uma parede de couro, né? Uma parede, porque ele pega naquela lateral do elefante. O quarto descreve o elefante como um tronco de árvore, porque ele pega no pé, né? No pé, na perna do elefante.
O quinto descreve o elefante como uma corda, que ele pega no rabo do elefante, lá na cauda lá, e ele é toda cheia de pelo, né? Como uma corda. Então, cada um descreve uma coisa. Na verdade, o elefante é tudo isso. Então, o que essa teologia faz, ela é fundamentada em certas passagens na Bíblia, e separa e toma a decisão e se fundamenta sua doutrina falsa em determinadas passagens na Bíblia e não considera as outras. Então, esse é o retrato, uma ilustração para mostrar a dinâmica dessa teologia falsa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a conclusão. Hoje a gente vai terminar mais cedo. Quer dizer, vocês vão ficar me devendo 20 minutos aí, ou 15, 16 minutos. Esta aula é apenas uma introdução do curso de Teologia Básica, oferecido pelo Seminário Teológico, Ebenezer. Sabe o que significa Ebenezer? É Escola Bíblica Nacional para equipar o servo do Rei. Agradecemos a Deus pela sua fé. Estou falando com vocês que estão me escutando aí. Agradecemos a Deus pela sua fé e interesse em aumentar o seu conhecimento da Sagrada Escritura. E vamos sempre lembrar que o Senhor Jesus disse em João 12:48, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu preferi o condenará no último dia. Portanto, vamos deixar a Bíblia falar. Outro erro tem aqui que está faltando um R no falar, tá bom? Mas eu vou consertar antes de mandar para vocês esse slide. Se tem alguém que tem alguma pergunta aí, ou algum comentário, a gente tem um tempinho aqui para falar sobre isso, senão a gente vai encerrar, tá bem? Mas pode ficar à vontade. Vou mandar esse vídeo para vocês, vou mandar também o slide, e vocês podem ensinar outras pessoas também com esse material. Professor, boa noite, Sim. uma dúvida. Sim. As aulas serão sempre nas terças e nas quintas, ou excepcionalmente, ou sendo só na terça e excepcionalmente não houve na quinta-feira anterior? Será sempre nas terças e na quinta. Não tivemos aula na quinta-feira, porque foi véspera do feriado, aí nós não tivemos. Mas serão sempre na terça e na quinta. Vai haver alguma interrupção, porque nós vamos ter um intensivo. Quando nós tivermos um intensivo lá em Uruçuca, a gente não vai poder ter aula online, embora não sou eu que vou ensinar lá, quem vai ensinar lá vai ser o Randy. Mas a outra coisa também é que nós talvez faremos uma parada para chegar mais alunos aqui nessa sala, certo? Para chegar mais alunos aqui. Porque a partir de agora, nós vamos entrar mais apropriadamente no básico. Tem uma aula ainda que eu gostaria de fazer, porque nós estamos chamando essa de aulas especiais, que a gente trabalha um pouco com essas aulas durante o curso, mas nem tanto. Mas a definição, a gente cabe lá. Então, a gente ainda poderia fazer, na próxima quinta-feira, mais uma aula, e vamos ver como é que está a frequência de alunos. Tendo muito pouco, a gente vai ter que parar um pouco para chamar mais alunos para essa sala aqui, e a gente começar da primeira lição, a primeira lição é como estudar a Bíblia. Na primeira lição é a Bíblia, a palavra de Deus. O Andy Short já falou na primeira lição também um pouco sobre isso, né? Nós vamos falar um pouco mais. A Bíblia, a palavra de Deus, a autenticidade da Bíblia. A segunda é como estudar a Bíblia, texto e contexto. E aí a terceira eu acho que é as alianças, é o devido respeito, não me lembro bem, e assim por diante. São 15 lições.
Então, a gente, na próxima é, quinta-feira, nós vamos estudar vou decidir ainda, ou sobre farisaísmo moderno, que é uma lição que examina o comportamento dos fariseus na época de Cristo e os fariseus modernos hoje. Ou seja, se as práticas hoje são as mesmas práticas dos fariseus, as práticas dos líderes religiosos hoje são as mesmas práticas dos fariseus de Mateus 23, então são farisaísmos modernos. Nós falamos isso aqui, baseado em Mateus capítulo 23, e versículo 1 e 2, ou 2 e 3. Jesus falou: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Vocês podem fazer o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Ele vai continuar dizendo, inclusive, vamos estudar isso na lição, inclusive que eles atam fardos pesados, colocam nos ombros dos discípulos, mas eles nem com dedos querem levar. E Jesus continuou falando que eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga. Eles gostam de ser chamado mestre. Então, vamos pegar o comportamento dos fariseus naquela época e trazer para hoje, para ver se encaixa no mundo religioso hoje. Então, é uma lição muito bacana para a gente estudar, muito esclarecedora. Então, na quinta-feira, vamos estudar essa lição e a gente vai decidir se vamos continuar nessa sala ou a gente vai esperar um pouco mais até divulgar para ter mais alunos, para a gente continuar o básico em teologia, o curso em teologia básica aqui, que é o mesmo que vai acontecer na presencial lá em Uruçuca. Mas quem não puder ir para lá, então a gente vai aproveitar essa oportunidade e continuar estudando aqui. Mas a gente gostaria de ter o número mínimo de alunos. Então, se a gente tem poucos alunos nessa sala, a gente vai esperar um pouco até achar mais alunos, e a gente já pede aos alunos que já estão por nos ajudar a Ô, professor, manda o link que vou mandar. eu acho que tem aí o link para mim passar para o pessoal. Tá bem. Tá aí na sala, mas vou mandar de novo aí, porque você visualiza aí, porque é o link da inscrição, tá certo? É o link da inscrição. Você pode clicar no link, faz a inscrição. Esse link vai servir para os dois, né? Não sei se vai servir para os dois, mas pelo menos vai servir para a gente saber quem está aí e a gente pode conduzir esses alunos para essa sala online, né?